O ano é 2022 e ainda precisamos debater a desigualdade de poder entre homens e mulheres em diferentes cargos. Muitas mulheres ainda desconhecem os seus direitos e, mesmo com um nível de escolaridade superior em relação aos homens, as mulheres continuam com a menor participação no mercado de trabalho. É o que diz a pesquisa Estatísticas de Gênero do IBGE, divulgada em março de 2021. Entre elas, 29,75% frequentavam o ensino superior, enquanto os homens, o número é de 21,5%. Segundo dados da mesma pesquisa, a participação feminina no mercado perdeu força. Dados revelam que os números caíram de 53,3% em 2019 para 45,8% em 2020, taxa mais baixa desde 1991. Grande desafiador é esse tema, igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Uma conquista na qual estamos ainda avançando com muitas lutas. Mas a nossa Constituição Federal, ela já veio recepcionando essa igualdade no artigo 5º, no inciso 1º, onde homens e mulheres são iguais com direitos e obrigações e deveres. Mas como é que isso pode ser resguardado? Como é que isso tem sido visto no mundo jurídico? Quais são essas conquistas? Digo a vocês que muitas coisas já foram conquistadas. A mulher já conseguiu sentar no seu lugar de destaque, já conseguiu governar, já conseguiu o seu direito, já conseguiu as suas liberdades. Só que muito ainda falta. Políticas públicas, apoio da sociedade, engajamento nos movimentos sociais têm nos garantido muito desses avanços. Muitas são as legislações que trazem hoje o amparo dos nossos direitos e do direito de igualdade entre homens e mulheres. O novo Código de Processo Civil, que foi modificado em 2016, trouxe também essa igualdade, no sentido em que deu à mulher igualdade na partilha de bens, no caso de divórcio, por exemplo. E hoje já não se fala só em pátrio poder, mas fala do poder na família com relação à criação dos filhos, por exemplo. Isso é uma grande conquista, mas muito ainda se tem para avançar. Porque a CLT recepcionou no artigo 373, salvo engano 374A, também esse direito de que as empresas possam ver as mulheres e os homens com igualdades, com forças igualitárias em desempenhar um bom trabalho. Normalmente, todas as pessoas sabem, a sociedade, nós, as mulheres e os homens, que nós temos diferenças orgânicas. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha igualdade na força, no potencial e naquilo que nós podemos conquistar. Homem e mulher criados lado a lado. Homem e mulher engajados numa só luta de igualdade. É possível? É. No mundo jurídico já se tem penalidades a respeito de descumprimento dessas normas nos ambientes de trabalho, só formação jurisprudencial, mas eu acredito que isso já é um grande avanço. Logo, logo teremos novidades. E aí eu digo, mulheres, homens, luta, porque nós precisamos de vocês para que possamos ter decisões muito melhores e termos um equilíbrio de força e potencial no trabalho de homens e mulheres iguais naquilo que podem desempenhar. Eu, como mulher profissional, o que é que mais pesa nessa minha jornada? É ter que trabalhar o dia todo no meu emprego e ter ainda uma jornada dupla na minha casa, cuidando dos filhos, do marido, da alimentação, das contas, enfim. Ainda tem mais. Quando a gente chega no
no emprego que tem um filho que ficou doente, a empresa não quer ter esse olhar para que a gente também, nós somos mães, e na hora a gente temos que dar esse suporte ao nosso filho, a empresa não quer saber disso. E aí a gente tenta equilibrar emprego, casa, filhos, e aí o que acontece? Essa conta não fecha. Iniciei minha carreira profissional aos 15 anos, trabalhando no mercadinho. Não era a semana toda, somente 2 dias, e eu não recebia salário mínimo, nem tinha carteira assinada. Logo após, eu fiz 18 anos e consegui um trabalho de carteira assinada, que foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, num mercado aqui grande, que é o Bom Preço. Trabalhei lá durante um tempo. Depois eu casei e optei, quando tive meus filhos, optei por tomar conta deles e parar um pouco o trabalho fora. Depois que eles cresceram mais um pouco, eu trabalhei na Prefeitura de Candeias como secretária, saí e agora eu trabalho há 9 anos nessa empresa que eu estou atualmente de carteira assinada. E os meus serviços extras, para poder complementar a minha renda, eu trabalho com padaria, com pães fit e também faço bolsas de crochê. As minhas expectativas de melhores condições de trabalho nas empresas seriam a implantação de políticas de inclusão, valorização e formação profissional, com apoio de psicólogos, terapias de grupo, e principalmente para os grupos que estão socialmente vulneráveis, no qual eu estou inserida, por ser mulher, mãe e negra. Exemplo, quando eu tive os meus filhos, eu tive licença maternidade de 6 meses. Se o meu esposo também tivesse tido uma licença maternidade junto com a minha, nós poderíamos juntos dividir as responsabilidades de cuidar dos nossos filhos. E isso, o peso ia ficar menos para mim. Então, assim, essas políticas, se tivessem sido implantadas, teriam me ajudado muito, muito, muito desde quando eu comecei minha vida profissional. Negar oportunidades iguais e acesso ao mercado de trabalho a qualquer grupo significa negar o direito fundamental de participar da sociedade como cidadãos. Mas, infelizmente, é exatamente isso que ainda vemos quando analisamos números relacionados à inclusão LGBTQIAPN+, nas empresas. Há uma estimativa de 18 milhões de pessoas nesta comunidade no Brasil. No entanto, segundo o levantamento do Demitindo Preconceitos, realizado pela Santo Caos em 14 estados brasileiros, 38% das empresas têm restrições à contratação de homossexuais. Além disso, no mesmo estudo, 40% dos entrevistados disseram ter sido discriminados por causa de sua orientação sexual em ambiente corporativo. Esse número está em linha com outro percentual que revela muito sobre a invisibilidade do LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho. Em pesquisa do Centro de Talentos Inovadores, 61% dos profissionais afirmaram esconder sua orientação sexual ou identidade de gênero de colegas e gestores. A situação é mais complicada para as pessoas trans, que muitas vezes nem têm acesso a oportunidades de trabalho formal. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transgêneros, a ANTRA, 90% da população depende da prostituição como fonte de renda e possibilidade de sustento. Recentemente, um caso de transfobia aconteceu no Hospital Marte Dei, em Salvador. Uma travesti acusa uma funcionária de uma empresa terceirizada de impedi-la de trabalhar devido à sua identidade de gênero. Casos desse tipo acontecem todos os dias e muitas das vezes não é relatado. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que não enxerga que a inclusão no mercado de trabalho é direito de todos.
Adentrar a área de comunicação não foi fácil para mim. Ainda acredito que na área de educação era ainda mais difícil. Eu sofri muito mais a pressão enquanto eu tentava me inserir no mercado de trabalho da educação. Antes da minha transição de gênero, eu fui professora de escolas particulares daqui de Cajazeiras. Fui professora de balé infantil e ainda conseguia adentrar aquelas escolas, mas depois da minha transição, se tornou praticamente impossível chegar numa sala de aula. Eu admiro muito as pessoas trans que enfrentam esse sistema e conseguem chegar nesse lugar de entrar em sala de aula e dar aula. Eu não fui forte o suficiente, mas também tinha necessidades extras, que era de renda. Então a comunicação também foi esse lugar de eu me ver como possibilidade de trabalhar mais fácil. Para mim deu muito certo, infelizmente para outras pessoas trans acabam ainda tendo muita dificuldade de conseguir chegar nessa área de comunicação. Quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro semestre, eu tive uma professora que falou um pouco sobre o mercado de trabalho e a visão que ela passou pra gente como estudantes não foi uma visão muito positiva. Já faz um tempinho que isso aconteceu, mas eu ainda tenho uma lembrança muito nítida de quais foram as palavras dela, né? Ela falou pra gente que o mercado jornalístico, ele ainda é muito engessado. E quem entra na faculdade com essa visão de que vou mudar o mundo, vou mudar o mercado, né? Vou fazer o mercado se adequar a mim, normalmente se desilude, porque não é o mercado que se adequa aos profissionais, mas os profissionais que precisam se adequar ao mercado. Então, nas palavras dela, se você fala um pouco mais molenga, ou se você tem um cabelo diferente, ou se você tem uma voz mais anasalada, você precisa se adequar ao mercado ou você não consegue trabalhar. O mercado jornalístico ele ainda é muito engessado e ele ainda é muito conservador, principalmente quando a gente fala sobre TV. As mídias escritas ou as mídias radialísticas, ou mesmo dentro das redações, a população gay, a população LGBT de uma maneira geral, mas a população gay principalmente, ela ocupa bastante dos espaços que são oferecidos para os profissionais. E eu não quero dizer aqui que o mercado reconheça o nosso talento enquanto pessoas gays ou que ele nos encha de oportunidade. O que acontece é que é muito mais fácil se apresentar como pessoa LGBT quando você trabalha apenas nos bastidores. Ou seja, eu tenho pelo menos uma dúzia de ex-colegas de curso que são pessoas assumidamente LGBT e que trabalham dentro das redações. Essas pessoas só não estão na frente das câmeras. E antes que alguém levante a mão para dizer que eu estou esquecendo a existência de algumas pessoas, eu acho muito importante ressaltar o trabalho do Marcelo Cosme e do Daniel Adjuto, que são jornalistas da Globo News e da CNN, respectivamente, que são assumidamente homens gays e que ainda assim estão à frente das câmeras e que assumem posição, né, sobre a sua sexualidade enquanto apresentadores. Mas ainda assim é importante ressaltar outra coisa, que no mercado gigante de jornalismo que a gente tem e da quantidade enorme de homens que estão à frente das câmeras ou nas bancadas do jornalismo, nós temos apenas 2 nomes que tratam desse assunto de forma assumida e ainda assim, né, mesmo sendo apenas 2 nomes, o que é uma quantidade proporcionalmente ínfima, a quantidade de pessoas trabalhando no jornalismo e principalmente a quantidade de homens gays trabalhando no jornalismo, essas 2 pessoas ainda têm esse comportamento que é bem heteronormativo, né? Que é muito imposto dentro do mercado jornalístico, principalmente para a televisão. Ou seja, se exige que a gente tenha essa postura engessada ou que a sociedade talvez entenda como uma postura que é respeitosa. Você tem sempre que se apresentar de maneira masculina, de maneira muito séria, de maneira muito polida. A maneira de se apresentar jornal, a maneira de se falar, né, a linguagem jornalística, ela é, de fato, muito característica e muito engessada. E é muito provável que essas 2 pessoas não estariam ocupando as posições que elas ocupam se elas tivessem um jeito, talvez a palavra seja identificável, né? Se eles fossem visivelmente identificados como homens gays. Então é muito importante a gente ressaltar que mesmo os poucos homens gays que aparecem à frente das câmeras com um discurso assumido quanto à sua própria sexualidade, ainda assim são pessoas passáveis, ou seja, pessoas que por dedução seriam entendidas como heterossexuais se não fosse o caso deles mesmos terem falado sobre a sua sexualidade diante das câmeras. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? O que eu não posso dizer aqui de forma alguma é que o mercado de trabalho jornalístico
é fechado para os homens gays ou para a população LGBT. Seria uma injustiça, ainda mais tendo em vista que os cursos de comunicação eles estão abarrotados de pessoas LGBTs, né? Parece que nós, homens gays, somos realmente pessoas que gostam da comunicação. Não só o jornalismo, mas eu acho que a comunicação social como um todo, né? Os cursos de publicidade também, tem muitas pessoas LGBT. Então, o mercado de trabalho, ele tem portas abertas para nós, não porque seja caridoso, mas porque a gente está provando o nosso valor enquanto profissionais, ao mesmo ponto que, paralelamente, a gente ainda precisa esconder a nossa sexualidade, não falar sobre isso ou não ter isso de maneira assumida, porque caso isso aconteça, nós vamos continuar tendo a nossa existência restrita ao ambiente interno das redações. Quando eu recebi o convite para ser repórter da TV Aratu, aliás, na faculdade, desde criança, todas as minhas brincadeiras sempre envolveram reportagem, televisão. Eu sempre brinquei de ser repórter, de ser jornalista. Às vezes acontecia um fato na minha cidade, por uma cidade pequena, eu pegava a bicicleta, adolescente, saía, ia ver o que era, voltava, contava para os vizinhos. Quando eu ia passar férias em Itabuna, na casa do meu avô, pai da minha mãe, lá tem um celeiro muito forte em TV, né? Temos a TV Cabralha, afiliada da Record, temos a TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia, temos a TVI, que é uma TV local. E assim, sempre foi aquela coisa de rotina, né? De você encontrar jornalistas na rua, e aquilo me fascinava. Quando eu encontrava algum repórter nas ruas de Itabuna, seja da TV Santa Cruz ou da TV Cabralha, eu me encantava, eu parava, eu ficava olhando. Então era bem fascinante isso pra mim. Salvador também, eu sempre ia nas TVs, tentava entrar, tentava visitar. E aí, quando eu fiz a faculdade de jornalismo, eu sempre idealizei, sempre pensei em atuar em TV. Mas eu nunca imaginava que eu já entraria como repórter. Eu sempre pensava assim, não, eu vou começar degrau por degrau, né? Pauteira, produção, estágio, essas coisas como é o normal, né? E aí, qual não foi minha surpresa quando eu recebi o convite através de Pablo Reis, que eu considero meu padrinho de profissão. Foi o cara que me colocou na televisão, através também de Carla Araújo. E aí eu me senti muito honrada, feliz e não imaginava, né, que seria tanto. E com isso eu me tornei a primeira mulher trans do Brasil a atuar no jornalismo factual e também na editoria policial. É tanto que na época nem repórteres mulheres cis iam para as delegacias. Era um ambiente bem de homem mesmo, digamos assim, entre aspas, machista, que era predominantemente masculino. E eu cheguei ali, né, bem de pouquinho em pouquinho, acabei fazendo, né, criando uma receita própria minha, claro, com todo o aval da emissora, da empresa, da TV Aratu, dos meus diretores, Pablo Reis, Matheus Carvalho, e do diretor do programa, né, que era o nosso querido Daniel Nuno. E o programa em si pedia, né, essa coisa mais popular, essa fala mais próxima do povo, essa coisa bem popularesca, que eu gosto muito, né. Canta aí, meu filho, Salvador tá com um rebanho de menino traquino, tá rindo, ó. Já é dizer, o cachicho com a repórter. Olha ele ri, você gostou do cachicho? Imaginou uma vez, um dia tá aqui na tela do Honda com Fábio Gomes, Murilo Vilas Boas e Alana Rocha. Eu costumo dizer que é uma coisa gostosa de se fazer, de levar informação dessa forma mais descontraída, mais leve, né, para a população que está em casa acompanhando os programas televisivos, ou até mesmo de rádio. Então me tornei, né, e me sinto muito feliz de algumas pessoas verem isso como uma referência e com certeza abrir portas no mercado de trabalho para pessoas trans. Eu sou advogado, nordestino, homossexual, gordo e estou como presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Bahia. Nosso primeiro segmento é o segmento da educação. Nossos membros formam eventos, seminários, rodas de conversas, levando a temática LGBTQIAPN+, para todas as pessoas, desde escolas públicas e particulares, até órgãos como o Tribunal de Justiça, Estado da Bahia, Polícia Militar. E assim nós conseguimos propagar o conhecimento, empatia, respeito e conscientização para toda a sociedade acerca dessa temática, que hoje, né, com a evolução do país, do Brasil, que ainda é considerado o país que mais mata a população LGBTQIAPN+, principalmente a população trans e travesti, bem como Salvador, hoje, que é a capital mais insegura para essa comunidade, precisamos, sendo assim, né, precisamos levar
esse material, esse conhecimento, essa educação para todo o estado, para a cidade e para o Brasil de forma geral. Estudei na Unijorge, na Jorge Amado, né? No período de 2018 e 2020. Dentro desse período eu tive vários problemas dentro da instituição, tanto desorganização administrativa, financeira. Eles tinham um nome social no sistema, né, online, a gente podia solicitar lá. O nome social ele já era um direito garantido por lei. E aí eu queria utilizar dele, pois eu não gostava, não me identificava por motivos óbvios do nome no qual me pertencia naquela época, né? Então eu solicitei o nome social inúmeras vezes. Solicitei o nome. Na parte do site eles solicitavam documento, né? Exigiam documentação. Nome social não tem documentação, né? Nome social é um direito nosso, no qual a gente não tem que passar em cartório, em receita, enfim, para poder ter esse direito exercido. Então eles solicitavam documentação. Eu entendia que a documentação era meu RG mesmo, com meu nome antigo, nome falecido, né, como a gente costuma dizer, e mandava assim mesmo, e sempre foi negado a minha solicitação do nome social. Até o dia que eu mudei de curso e tal, e tive uma conversa com a coordenadora do curso, muito gente boa, e ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, faz uma carta solicitando, né, o nome social, explicando por que você não se sente confortável por conta desse nome, a sua questão familiar também, na época não era assumida para a família, né? Então fiz essa carta e, como todas as outras solicitações, minha carta foi negada, minha solicitação foi negada. E é isso. Então, por um problema interno da Unijorge, eu acabei sendo impedida de regressar à faculdade, né, de me rematricular, por um problema interno deles. E a partir disso, eles começaram a me ligar. E nessas ligações, eles sempre chamavam por outro nome. Até em 2021, eu fiz a retificação dos meus documentos todos. Retifiquei todos os meus dados, solicitei a Receita Federal, solicitei a delegacia, PF, tudo. Modifiquei em tudo que eu podia modificar, mas a Unijorge se sentia acima de todos. E ainda assim, ela continuava me ligando e me chamando por um nome no qual não me pertencia. E aí, depois de um tempo, eles paravam, voltavam, paravam, voltavam. Eu nunca fui o tipo de pessoa de me expor, mas aí eu acabei utilizando das minhas redes sociais para poder pedir uma ajuda. Liguei várias vezes para a Unijorge, mandei documentos mandei anexos com meus documentos retificados e tudo mais, e ainda assim não tinha sido respeitado. Toda vez que eles me ligavam, eu pedia assim, oi, eu posso gravar? Pronto, aí colocava para gravar e eles desligavam na minha cara, entendeu? Então sempre foi assim, até o dia que eu fui, coloquei e fiz um alarde na rede social. Utilizei da rede social, fiz um alarde da rede social, e aí eles finalmente entraram em contato comigo para poder resolver. Achei um pouco estranho, porque eles disseram, né? Disseram que não tinha nenhuma solicitação minha na época, só tinha da minha carta, e que a falha foi minha por não ter colocado meu nome completo lá. Enfim. Eu achei bem estranho, porque eles disseram que primeiro disseram que não tinha mais documentos, não tinham acesso a nada, somente a carta. E aí depois disseram que eu não precisava mandar nada pra eles, porque eles já tinham pego nos meus documentos atualizados todos os meus dados. E ainda assim ainda colocaram meu nome errado, botaram com Z e meu nome é com S, mas tudo bem. Mas é isso, então fica aí, né? A gente precisa de mais pessoas que se preocupem, né, em trabalhar bem, trabalhar correto, né? Olhar a dificuldade da pessoa e não deixar a pessoa como se ela estivesse errada, né? Tentar entender que pode ser um erro do sistema, pode ser um erro interno, pode ser um erro de comunicação. No meu caso foi um erro de sistema, um erro de comunicação da própria administração da instituição. Então é isso.
Nosso segundo segmento é um segmento de proteção às vítimas, né, que sofrem lesbofobia, transfobia, homofobia, em geral, né, LGBTQIA+fobia, tanto estrutural quanto direta e indireta. Sendo assim, nossos membros da comissão, nós fazemos atendimento, encaminhamentos, direcionamentos, né, a casas de apoio, dependendo do caso, a Defensoria Pública, ao Ministério Público, e também emitimos diversos ofícios, né, colaborando com a investigação, tentando entender, né, os motivos das violências. Esses são os nossos segmentos, essa é a nossa forma de atuação, né, no estado, na capital e também no Brasil. E estamos à disposição para somar, caso vocês queiram conhecer melhor a comissão, caso vocês queiram também participar da comissão como membros da sociedade. Desde já convido a todos às nossas reuniões, aos nossos eventos. Nossas reuniões são sempre nas primeiras quintas-feiras de cada mês. E teremos agora, no dia 17/11, um evento que é chamado Cine Diversidade, que teremos diversos palestrantes incríveis. Vai ser no Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. E após a exibição de um filme, né, com essa temática, teremos um debate, uma roda de conversa. Então esse é nosso evento mais próximo e foi um prazer estar aqui nesse espaço. Parabenizo a vocês pela iniciativa e vocês podem encontrar os nossos contatos nas redes sociais e na própria página da OAB Bahia. Olha a importância de estar no casting de repórteres, né, do Ronda em si mesmo, da TV Aratu, que foi pioneira, né, nessa predominância aqui, principalmente aqui no Nordeste, foi muito importante. E eu sempre me senti muito à vontade em falar. Tanto que às vezes eu chegava numa pauta, num ao vivo, numa delegacia, e os policiais, as pessoas do ambiente ali me tratavam como uma mulher cis. E eu achava isso engraçado, né? Porque às vezes quando eu saía, alguém comentava, dizia, nossa, uma mulher. E raramente realmente percebiam, né, que eu era uma mulher trans. Mas uma vez ou outra acontecia, como saiu na mídia, né, quando eu fui contratada e quando isso foi publicizado, muitos sites de Salvador, até do Brasil, alguns sites noticiaram isso, né, colocaram dessa forma, a primeira emissora no país a abrir as portas a uma repórter transexual na editoria de polícia, no jornalismo, porque até então tínhamos só no entretenimento, que é a Lisa Gomes e a Léo Áquila, que são ambas da Rede TV. E isso, às vezes, em alguns lugares, alguém que já sabia falava, olha, mas não é mulher de verdade, não. Que é um modo popular de falar que até não ofende, né? Quando a pessoa fala sem maldade, né? Quando a pessoa fala, às vezes, na ignorância do não saber pronunciar corretamente o termo, a gente até releva. Aí, às vezes, a pessoa dizia assim, olha, não é mulher, não é mulher de verdade, não. Aí, às vezes, alguns falavam que era uma travesti, alguns diziam no masculino, é um travesti, que é uma forma errada de se pronunciar. Ou quem sabia um pouco o termo dizia, é uma transexual. E aí, quando eu voltava nesse lugar, apareciam muitas perguntas, né? Dizia, nossa, mas me disseram que você é assim, como é? Me perguntava, geralmente vinha curiosidade, né? Como era meu dia a dia, né? Como eu me descobri. Algumas perguntas já de rotina que nós transexuais estamos acostumadas a responder. Mas, como eu brinco sempre, galera aí da UniFTC, eu costumo dizer que eu sou a exceção da regra, né? Isso quase raramente acontece comigo no meu dia a dia. Isso evita até acontecer, inclusive, preconceitos, né? Só quando a pessoa me conhece mesmo, se adorna de uma intimidade, como acontece aqui na minha cidade, onde eu tô atuando no jornalismo hoje, é que às vezes acontece a ofensa. Mas eu me sentia muito confortável na TV Aratu, porque a empresa sempre me deixou muito à vontade, inclusive me ajudou em diversos fatores. Foi através, inclusive, da TV Aratu e da ajuda de colegas meus que eu consegui dar entrada na documentação através de um mutirão que teve do Ministério Público para adequação de nome, e eu consegui, inclusive fizeram uma matéria linda com a Lorena Dias, foi pro programa Universo, passou também no Ronda. A Lorena me acompanhou desde de manhã em toda a tramitação, na entrada da documentação e tudo que eu tinha que fazer, e gerou uma reportagem muito linda, uma homenagem. Eu recebi um prêmio também quando estive lá como repórter. Então, assim, foi gratificante e eu me sentia muito feliz e me sinto até hoje feliz e honrada por ter tido esse papel, e para mim foi muito confortável, foi muito bom, foi muito lindo, uma experiência incrível, porque eu aprendi na prática muita coisa, produzir, ir pra rua,
fazer stand-up, que eu não sabia direito como fazer stand-up, eu aprendi, fazer o ao vivo, aquela adrenalina de você buscar informação. Então isso angaria muito na nossa profissão e no nosso currículo. O que a gente precisa fazer, antes de mais nada, é existir enquanto cidadãos, existir enquanto pessoas do mundo. E por que eu estou reforçando isso? Porque, apesar de existir espaço, existir mercado de trabalho para pessoas LGBT, esse mercado de trabalho ainda nos força a voltar para o armário, se não pela nossa sexualidade em si, mas pela nossa apresentação social. Mais uma vez, a máxima do jornalismo é uma máxima muito comum socialmente. Tudo bem que você seja uma pessoa LGBT, mas que isso fique no seu âmbito da intimidade. Ou seja, você não pode se apresentar para o mundo enquanto pessoa LGBT. E a gente sabe que a nossa sexualidade, ela tá para além das nossas práticas românticas ou sexuais. A gente também demonstra a nossa sexualidade como um aspecto cultural. Na maneira como a gente fala, na maneira como a gente se veste, na maneira como a gente ouve música, na maneira como a gente interfere no mercado de consumo, seja no mercado de cosméticos, seja no mercado musical, seja no mercado de roupas. Enfim, a gente existe enquanto cidadão e a gente se apresenta para o mundo com as nossas identidades. Quem gosta de banda de rock, por exemplo, é muito comum que você veja ela vestida com a camisa que tem uma estampa de rock, ou se você gosta de quadrinhos, você tem uma roupa que tem estampa de super-heróis. A gente se apresenta, a gente tem uma identidade social que transpassa a nossa sexualidade ou as pessoas com quem a gente se relaciona, mas que também é uma questão de pertencimento. Então, o que o mercado faz, o que o mercado de trabalho faz com a gente, não só na comunicação, mas o mercado de trabalho quase como um todo, é que ele nos limita a se comportar da maneira heteronormativa para que a gente seja respeitado, ou caso a gente não faça isso, a gente vai cair em outros estereótipos. Longe, muito longe de mim desmerecer o talento e a genialidade de pessoas como Paulo Gustavo, por exemplo. Mas é muito normal que as pessoas entendam, por causa de personalidades como ele, que a nossa única veia é a comédia, por exemplo. Ou seja, tá tudo bem você ter trejeitos gays, tá tudo bem você se apresentar socialmente como pessoa homossexual, desde que isso sirva para que as pessoas riam de você. Um Paulo Gustavo, com a postura que ele tinha, com o jeito que ele falava, ainda que fosse de forma clara, jamais teria espaço numa programação mais séria, como um ator sério, como um jornalista de bancada, por exemplo, né? Porque todo o formato jornalístico que a gente tem, ele ainda data lá da década de 50, quando a televisão chegou aqui no Brasil e quando as pessoas que ocupavam as TVs eram pessoas que vinham do rádio ou do teatro, né? O apresentador de bancada com aquela voz possante, né? Com aquela voz forte, falando de maneira muito séria e muito compassada. A gente tem socialmente um entendimento de como são, de como se comportam as pessoas que a gente deve respeitar. E aí, se você tiver uma identidade que é identificavelmente LGBT, as pessoas acabam entendendo, de alguma maneira, que você não é digno de respeito, que você não tem credibilidade. Talvez esse seja o termo. Então, o que eu penso que tem que ser feito para que isso mude é que essas oportunidades, elas continuem sendo dadas para a gente, mas que não nos podem. Que o jornalismo ele seja um pouco mais aberto para poder existir em mídias que são diversas, como a gente vê acontecer em mídias que são mais alternativas, como Mídia Ninja ou The Intercept, por exemplo, abarrotado de talentos de pessoas negras e LGBT que se apresentam dessa maneira dentro do jornalismo, enquanto as mídias hegemônicas ainda estão abarrotadas de homens héteros, cisgêneros, ou que não são desse jeito, pelo menos se comportam como fossem, porque é a única maneira que o jornalismo entende de que ele terá algum respeito da sociedade. E aí a gente entra num círculo vicioso. O jornalismo quer que você seja engessado, porque a população não vai te dar credibilidade se você não for dessa maneira. Enquanto a população nunca vai dar credibilidade para pessoas que não são daquele jeito, enquanto elas não forem apresentadas a pessoas que são desse outro jeito, né? Que são de outro jeito do que se entende dentro da normalidade. E aí a gente fica nesse ciclo eterno. Se a gente não se apresenta, as pessoas não nos conhecem. Se as pessoas não nos conhecem, elas não nos respeitam. Se elas não nos respeitam, as mídias não nos apresentam.
trabalho para a comunidade LGBTQIAPN+, ele é muito complexo. Eu sempre volto a dizer também, existem diversas questões antes de LGBTQIAPN+, que é raça e classe, né? A gente não tem como medir o mercado de trabalho para pessoas que estão excluídas de todas as oportunidades e outras pessoas que têm contatos e redes de apoio que conseguem chegar em outros lugares. Mas, especificamente para a comunidade trans, o mercado de trabalho ele é muito mais complexo, né? A gente sabe que a maioria das pessoas trans vivem em um lugar de marginalização tão grande que o único ambiente que resta é a prostituição. E por mais que vejamos atualmente políticas públicas, ações de empresa, ainda assim somos um público que é muito colocado nesse lugar de margem social. Eu acho que todo profissional, seja de qualquer área, seja do jornalismo, da comunicação, ou mesmo das áreas administrativas, jurídicas, ou mesmo as áreas comuns de trabalho, quer dizer, todas as áreas de trabalho, eu acho que deve estar sempre aberto ao novo, né? Estar sempre aberto a novas experiências. Eu, por exemplo, depois que saí da TV Aratu, fiquei desempregada. Nesse mesmo período veio a dificuldade da pandemia. Eu já tinha, com a pandemia, quer dizer, tinha alguns meses, né, que eu tinha sido demitida. Eu estava buscando ainda trabalho, mas a pandemia zerou tudo. E quando a pandemia começou a dar um alívio, eu já estava no meu limite de me manter em Salvador, mesmo com a ajuda da minha mãe. Então eu recebi uma proposta de voltar para minha cidade, para continuar atuando no que eu amo, no que eu gosto, que é o jornalismo. E aí eu recebi a oportunidade aonde eu comecei de fato o jornalismo, que era uma rádio comunitária aqui da minha cidade, chama-se Rádio Gazeta FM. E foi aqui que eu comecei tudo, então voltei às origens, né? Mesmo estando no interior da Bahia, uma cidade distante um pouco da capital, uma cidade que o forte hoje é rádio, mas que vem dominando também a internet, sites e também canais do YouTube, que eu inclusive também tenho o meu. Então, no contraponto disso, da balança disso, vem essa situação de você, por exemplo, eu costumo dizer que eu tenho uma opinião muito forte. Eu imponho mesmo, mas claro que jornalisticamente, né? Dentro das regras e limites jornalísticos, eu dou a minha opinião, eu falo, eu também sou jornalista investigativa, então quando eu recebo uma denúncia eu vou tentar ao máximo apurar aquilo ali, dentro das possibilidades que eu tenho, dentro das ferramentas que eu possuo. Então, essa visibilidade acontece dessa forma. A personalidade que eu tenho, que é muito forte, eu tenho uma personalidade muito forte, por vezes até teimosa, mas isso vem também do meu feedback de jornalista. Sabe aquele estalo que todo jornalista tem, aquela pulguinha atrás da orelha que diz assim, olha, você está no caminho certo, continue, mesmo com o mundo todo duvidando que você vai chegar num ponto daquilo ali. Então, é isso que vai me empurrando. E o prestígio geralmente vem da população, né? Porque dos políticos a gente não consegue esperar muita coisa, principalmente aqui na minha cidade. Mas a população, graças a Deus, tem abraçado, que é o jornal que eu apresento atualmente, o Jornal da Gazeta, aqui na Rádio Gazeta FM, a rádio comunitária. Inclusive tem no meu canal do YouTube, eu transmito todos os dias ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook, Alana Rocha Repórter. E vocês podem pegar, porque fica lá registrado, se vocês quiserem pegar algum material, algum trecho, vocês vão encontrar lá. A gente precisa de processos seletivos que queiram nossos corpos ali. Porque quando as pessoas veem vagas específicas para mulheres, vagas específicas para pessoas trans, vagas específicas para as pessoas negras, elas acham que é um processo de exclusão de pessoas cisgêneras, pessoas brancas, pessoas heterossexuais. Só que o que elas não percebem é que já existem vagas, que o nosso corpo é indesejado. Existem empresas que estão decididas em não contratar pessoas negras, empresas que estão decididas em não contratar pessoas trans, existem empresas que estão decididas em não contratar e não promover mulheres. Então, a gente precisa de reserva de vagas exclusivas, de campanhas assertivas para que pessoas diversas precisam acessar o mercado de trabalho. E aí, políticas públicas pressionando essas empresas para que elas contratem essas pessoas e deem possibilidade. E não só contratar e largar de mão para fazer ser um número de representatividade. Contratar e dar possibilidades de crescimento, dar oportunidades.
parar de exigir tantas experiências, porque imagine uma pessoa que tem todas as portas fechadas, aonde essa pessoa vai achar experiência para entrar nesse mercado de trabalho? Se formos analisar as plataformas digitais no futuro próximo, já vemos aí os próprios podcasts, né? Inclusive profissionais de grandes empresas de comunicação que estão migrando para esse ambiente e por vezes até se demitem, saem das empresas. E ao mesmo tempo, em contrapartida, nós vemos empresas como CNN, como Globo News, como Jovem Pan News, Record News, indo também para as plataformas digitais. Hoje você abre o YouTube, você vai naquela pasta de ao vivo, você abre e tá lá, CNN ao vivo, Globo News tá ao vivo, sem você precisar ser assinante. É uma possibilidade, um leque de você conquistar telespectadores e ao mesmo tempo de você ver que as próprias empresas de comunicação estão meio que também experimentando, né, essa ferramenta. Mas para um profissional, repito, para um profissional que está saindo da faculdade, entrando agora, verde no mercado de trabalho, né, cheio de ansiedades, cheio de pensamentos, se ele pôr na balança entre ele investir, que muitos não têm até às vezes o valor desse investimento, né? Sai em busca mesmo de ter um emprego. E pesar do outro lado da balança, ter um emprego certo, uma carteira assinada, com certeza essa estabilidade aqui da carteirinha assinada vai atrair mais do que ele encarar toda uma montagem de uma estrutura para poder ter uma qualidade realmente, até para chamar a atenção de quem vai degustar esse conteúdo, né? Precisa-se realmente disso. Antes de ter um canal no YouTube, eu já era podcaster. E eu fazia um podcast junto com outros amigos que também eram gays, que partiu da ideia de poder tapar um buraco que a gente sentia. Era um podcast com temática nerd, e a gente, enquanto consumidor de podcasts, a gente sentia falta que tivessem pessoas que conversassem a mesma linguagem que a gente. Não a linguagem nerd, mas a linguagem LGBT. Então a gente resolveu fazer um podcast chamado Bichas Nerds, ele ficou 5 anos no ar, e a vontade de fazer um canal no YouTube, ela veio por causa do podcast. Na verdade, eu sou um comunicador nato, né? Eu sempre tive essa veia da comunicação, então sempre quis trabalhar com comunicação. Quando eu estava na faculdade e já fazendo podcast, eu comecei a ter uma percepção de que o mercado de trabalho seria um pouco complicado para mim, como é até hoje para pessoas como a gente, né? Para pessoas LGBT. Então, fazer um canal no YouTube foi a maneira que eu achei de poder comunicar sem ter que estar engessado aos formatos das grandes mídias. Então, talvez, né, de alguma maneira, isso também esteja tapando um buraco que eu sinto que tenha, se não no mercado de trabalho, mas pelo menos dentro do próprio YouTube, onde a gente eu não diria pouco representado, porque isso seria negar a existência de vários outros YouTubers que também são homens, que também são gays e que também falam de cultura pop nerd. Mas eu sinto falta de que hajam pessoas que conversem com a gente nessa própria linguagem. Então eu resolvi fazer esse canal no YouTube porque eu queria falar sobre essas coisas com a visão mais focada, né, nas vivências das pessoas LGBT, mais precisamente dos homens gays, porque é a classe de pessoas onde eu me encontro. Então, entrar nesses ambientes de comunicação, entrar nesses veículos de comunicação e movimentar essa rede lá de dentro, acaba sendo muito importante. E, felizmente, eu consigo fazer isso, o que também não é fácil para outras pessoas LGBTQIAPN+. A comunicação no Brasil, ela tem uma tentativa de ser inclusiva, por mais que estejamos andando a passos lentos, estamos conseguindo alcançar espaços, por mais que ainda tenha muito que modificar por ser um ambiente ainda assim sulista, cisgênero e branco, mas esse cenário tem mudado e é preciso de políticas públicas, políticas de empresas para transformar esse cenário. Eu vejo isso acontecer, mas acredito que isso pode acontecer ainda mais para que a gente consiga ter um local firme nessa comunicação. Assumir que atos homofóbicos são intensificados pela grande imprensa, pelas grandes mídias ou pelo jornalismo, talvez seja uma fala um tanto quanto extremista. É sempre bom ressaltar que o jornalismo reflete a sociedade para a qual ele conversa. Então, se a gente ainda tem muitas notícias que tratam sobre crimes de homofobia,
é porque ainda acontecem muitos crimes de homofobia. E seria injusto da minha parte dizer que isso não deva ser noticiado, né? Dizer que as pessoas continuem sem saber que essas coisas acontecem, porque isso reforça o discurso de muitas outras pessoas que alegam que a homofobia não existe ou que não existe aqui no Brasil, por exemplo. Então é importante que a violência que a gente sofre, elas também sejam retratadas pelo jornalismo, para que as pessoas saibam que nós ainda somos vítimas dessa violência. Quanto a desmistificar essas práticas, olha, eu não sei de fato se existe uma maneira de desmistificar essas práticas, né? E aqui eu imagino que você esteja falando dos estereótipos das pessoas LGBT, né? Um ponto importante é que o jornalismo precisa nos apresentar para a sociedade, primeiro enquanto pessoas que existem. E talvez esse seja o primeiro passo para que esses estereótipos, que podem ser considerados como homofóbicos, eles deixem de existir como estereótipos. Ou seja, quando a matéria jornalística fala sobre cuidados na família, cuidados com a casa, cuidados com as crianças, como é que está sendo o começo do ano, como é que vai ser o seu final de ano e a sua compra de presentes para o Natal, era interessante que famílias LGBT também fossem apresentadas, para que a gente pudesse fazer parte da normalidade, do cotidiano das pessoas. Porque o que acontece, ou pelo menos como você coloca na sua pergunta, é que apenas estereótipos são reforçados, né? Que as pessoas acabam não sabendo que a gente existe enquanto pessoas. A gente existe enquanto um estereótipo, né? Pessoas gays, elas são sempre dessa mesma maneira, nesse mesmo formato, fazendo sempre essas mesmas coisas, porque é assim que a mídia nos apresenta para as massas. Então, o interessante, eu penso, é que a nossa existência ela só será desmistificada quando a gente passar a existir dentro da normalidade das pessoas. E nesse ponto, a mídia informativa tem um papel muito importante, porque é a mídia informativa que traz para as pessoas esses conceitos de normalidade. Quando ela entrevista pessoas que, em tese, né, para o jornalismo, as pessoas que são entrevistadas, os personagens, são pessoas reais, que fazem parte do cotidiano da vida normal. Então talvez seja isso que tenha feito falta. É bom frisar que quando nós falamos de igualdade de gênero, de igualdade para homens e mulheres, nisso e nessa igualdade, nós estamos abrangendo toda e qualquer diversidade de gênero, englobando aí os gays, lésbicas, nação LGBTQIA+. Ou seja, todas as pessoas, indivíduos vistos como uma pessoa capaz de produzir, capaz de somar, capaz de acrescentar na vida, na sociedade, no mercado de trabalho. Hoje é muito comum, e ainda já é uma luta, no ramo empresarial, a disparidade e a discriminação na contratação de pessoas, principalmente com relação a áreas onde o trabalho físico é maior. Mas diferente do que se vem praticando, diferente do que foi muito praticado, né, antigamente, hoje nós podemos pincelar algumas vitórias. Podemos ver que a CLT, no artigo 373, que eu já havia citado anteriormente, né, acrescentou um inciso A, realmente fortalecendo que fosse preservada e respeitada essa igualdade no meio corporativo, para que anúncios de trabalho eles não sejam discriminatórios, né, na própria publicidade deles, deixando claro que a vaga é uma vaga para ser ocupada com aquele que, nos inúmeros requisitos, puder atender, independente do seu sexo, independente do seu gênero. É assim que nós vamos vencer, trabalhando no sentido das políticas públicas, dos engajamentos sociais, da força e principalmente do meio corporativo. Porque a partir do momento que o meio corporativo e que as empresas e que o universo empresarial se abre nesse sentido, ele está garantindo o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, que é tratar desigualmente os desiguais, e o da igualdade, que é tratar igualmente todos com os mesmos direitos e deveres garantidos na nossa Constituição Federal. Ok? Vamos nessa luta!